quando você faz uma série ou um filme ou alguma coisa desse tipo, é que nem uma pregação. Você está pregando e interpretando algo de uma maneira visual, talvez. E precisa haver um grande temor, porque se você não apresenta o Jesus verdadeiro, você está apresentando uma versão de Jesus. E aí nós entramos num campo complicado. Então, quando surgiu, e aí eu digo, quando surgiu o filme A Paixão de Cristo, foi algo que realmente tocou o meu coração. E o filme, quando você vê toda a história do que o Mel Gibson fez e como ele fez, você começa a ver certas características na pessoa, por exemplo. Nenhum estúdio bancou aquele filme, ele teve que tirar do bolso. A maioria das séries que estão aí, os estúdios estão bancando, porque vende. Isso já é algo que... Porque ninguém no sistema quer promover o Jesus verdadeiro. São coisas básicas que nós precisamos. O mundo jamais vai querer promover Jesus. Então, aí você vê o que ele fez, e aí perguntar assim, mas por que você não fez um filme da história de Jesus? E fez só do final. Porque esse é o que importa, esse é a história de Jesus. E que a maioria das pessoas focam em outras coisas, ele mostrou a cruz. E aí você vê histórias tremendas, alguns milagres que aconteceram, e algumas pessoas dizendo assim, mas não põe essa frase no filme. E ele respondeu assim, não é uma questão de pôr a frase, está escrito, eu vou pôr. Amém? Está escrito. Então, a história foi, ele procurou fazer algo o máximo literal e bíblico possível. E apresentar. E não foi uma interpretação, foi com base na Bíblia. É isso, apresentou. E muitos dos atores que fizeram, nunca mais foram chamados para filme nenhum, foram marcados. Isso é um bom sinal, amém? Para mim. E aí, então, alguém nessa entrevista estava dizendo para ele assim, mas então tu entende que essa é a versão de Jesus? Aí ele respondeu assim, eu fiz o melhor possível para interpretar menos e fazer exatamente o que está aqui. Mas é claro que não é o correto, até porque tem o meu nome ali no filme. É claro que não é. Tem o meu nome, só o fato de ter o meu nome já não pode dizer que esse é o... Então, você percebe, existe um temor, e aí o que acontece? Você não pode pegar Jesus de 2000 anos atrás e adaptar a mensagem para o mundo que nós vivemos. Nós precisamos pegar o mundo e levar para aquele momento na cruz. É diferente a conversa. Porque aquele Jesus que viveu entre nós há 2000 anos atrás, ele existiu, então você só tem a referência dele andando. Você não pode dizer, o que Jesus faria hoje? Ele não está aqui, ele está lá, você não precisa fazer isso, vai ver o que ele fez. Essa é a nossa referência, amém? Você não precisa interpretar, você precisa olhar quem ele é. E essa é a figura do que Deus diz, eu sou. Ele elimina a possibilidade da interpretação, porque você tem que ter um encontro com eu sou. Eu sou. Amém? Então, é realmente um desafio você apresentar alguém que você não viu. Então, olha o desafio que é. Nós somos testemunhas de Cristo. E apresentar, e essa é a beleza da maneira como Deus escolheu que fosse assim, não existe nenhuma foto de Jesus registrada. Amém? Foto, existem ideias, existem narrativas, e Deus escolheu que a palavra dele fosse a nossa referência. Deus escolheu 12 discípulos, aquelas pessoas que escreveram. Então, você tem que ouvir o que eles disseram. Ele escolheu o Espírito Santo, que vai revelar. Ele falou assim, eu vou subir ao Pai. Fala só, eu vou subir, mas o Espírito Santo de Deus vai dar testemunho da minha pessoa. Então, agora você tem o testemunho do Espírito Santo, você tem que saber o que ele diz.
E não cabe interpretação, tem que ouvir o que ele diz, tem que ouvir o que a Bíblia diz. E tem que ver o testemunho de pessoas que viveram, né, com ele, que passa de geração em geração. E Deus escolheu dessa maneira, é como se Jesus tivesse escondido. Amém? E não tem como você desesconder Jesus. A única maneira de esconder, de revelar Jesus é pelo Espírito Santo. Amém? Para um coração humilde. Só um coração humilde vai encontrar Jesus. Então, 1 Coríntios 11, eu queria dar um versículo para a gente trabalhar e começar. E insistindo, dizendo, não é um assunto fácil, e a gente tem que se aproximar desse assunto, não assim, não, eu sei como é que é, assim é, não, esse aqui é bom, eu vou fazer assim, com o risco de nós estarmos formando uma imagem de Jesus que ele não é. E é isso que Deus alertou Moisés no monte: o Senhor teu Deus é o único Deus, não terás outros deuses diante de mim. O ídolo nada mais é que fazer na terra uma versão de Deus. Isso é um ídolo. Então, no início da jornada de Deus se revelar para o povo, ele diz o seguinte: eu sou o único Senhor, o Deus do céu e da terra. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Então, você tem Ele darás culto. Se você monta um outro Deus, você está dando culto a um Deus que não é Deus. Então, começa com essa revelação: não terás outros deuses diante de mim. Nós não podemos ser rápidos no sentido de interpretar quem Deus é, o que Ele faz. Não. O que Jesus faria? Ah, Jesus faria assim, porque eu também faria. Jesus faria. Não. Isso é o que você faria, não é o que Jesus faria. E se a nossa mente não é renovada, nós estamos montando uma figura e proclamando uma imagem de Jesus que Ele não é. Amém. Então, quando você fala das coisas divinas, das coisas de Jesus, você tem que ter um pouquinho mais de reverência e temor como você lida. Então, 2 Coríntios 11 diz assim, começa o capítulo assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. É como se, quase eu estou falando isso, né? Eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, né, no que eu estou falando. Suportai-me, pois, eu vou continuar. E ele diz assim: porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Versículo 4. Se, na verdade, vindo alguém que prega outro Jesus, está aqui, tem outro Jesus. Você pode pregar outro Jesus que não é o Jesus. Está aqui, na Bíblia. Se alguém vem e prega outro Jesus, como é que você prega outro Jesus? Você fala de Jesus, mas você diz que Jesus faria dessa maneira. Então, você pode pregar Jesus, mas você está dando ênfase à interpretação que faz com que você está falando de outra pessoa, que não é Jesus, mesmo usando o nome de Jesus. Amém? Você opera e fala coisas em nome de Jesus, como você soubesse quem Jesus era. Então a pessoa acredita em Jesus da Bíblia, mas o que ele recebe na imagem dele, na interpretação, é um outro Jesus, que não é o Jesus verdadeiro. Essa é a astúcia do mundo que nós vivemos. Isso se chama engano. Qual é a maneira que o inimigo, um dos instrumentos que o inimigo tem de trazer engano e fazer que nós não sigamos o Jesus verdadeiro? Põe um monte de Jesus na praça. Cada um tem o seu Jesus de estimação. Eu creio que Jesus faz assim. O meu Jesus não faria isso, pastor. Eu não entendo, pastor, não concordo. Jesus jamais ia fazer uma coisa dessa. Aí o outro diz, Jesus faria isso, sim, com certeza. Aí o outro diz, não, Jesus não faz esse tipo de coisa. Não, se eu conheço Jesus, Jesus não faria isso aqui. Não, mas o meu Jesus que eu aprendi em casa faria isso. Ou seja, cada um tem o seu Jesus. Mas só tem um Jesus. Só tem um Jesus.
E a palavra de Deus nos chama para colocar a fé no Jesus verdadeiro, não nesse outro. A nossa fé só vai funcionar se ela for no verdadeiro Jesus. Senão a nossa fé não vai funcionar. Porque a nossa fé é em Jesus, mas num Jesus que a gente montou. Amém? Está aqui escrito, ou seja, fruto do engano. E aí ele diz assim, ó, se alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente. Então você pode ter um outro Jesus, um outro evangelho e um outro espírito. Então Paulo está alertando a igreja aos Coríntios que diz o seguinte, muita gente vai falar, muita gente vai dizer, mas não é porque você usa o nome de Jesus que testifica o que você faz e a tua interpretação. E essa, para mim, eu creio que é a importância de nós entendermos, e é uma questão de revisarmos a nossa base. O nome de Jesus tem poder, Jesus é poderoso, Ele é o único Salvador nosso. Sim, Ele é, mas quem é esse Jesus que você montou na tua mente? É fruto das tuas tradições, fruto do que você aprendeu, fruto do que você entende e fruto do que eu... Pastor, na minha opinião, Jesus jamais faria uma coisa dessa. Ou seja, você montou uma ideia do que Jesus faz, do que Ele não faz, de como Ele é, qual é a forma dele. E, meus irmãos, é tão interessante isso, que quando você vai falar de uma pessoa, e esse é o desafio de filmes e tudo mais, de você falar, se Jesus falar uma frase que estava na Bíblia, mas com o tom debochado, você já tem um outro Jesus. Porque Jesus não era assim. Você tem que captar o Espírito de Jesus, a forma de Jesus, exatamente como Ele é. E isso só o Espírito Santo de Deus pode nos dizer. Ou seja, por que existe no coração do ser humano, nessa nossa jornada, eu prossigo na minha jornada de conhecer a Deus porque nós não conhecemos Ele. Então, nós não podemos agir como se nós sabemos que Jesus é e o que Ele faz. Nós conhecemos em parte e nós temos que viver e ter reverência e um certo temor para dizer assim, eu não sei tudo. Eu estou prosseguindo nessa minha jornada de fé. Fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Fé vem de Cristo, de Jesus Cristo se manifestar em nós, e fé é gerada no teu coração. Ou seja, você está indo de revelação em revelação, de encontros em encontros, de fome em fome. E Deus só vai se revelar a um coração humilde que tem fome de conhecer a Deus. Porque você, no dia seguinte, diz, Deus, muito obrigado que tu fez ontem na minha vida, mas eu quero te conhecer, eu quero ver, eu preciso de ti nesse dia. Porque essa fome nos faz... E declara para Deus que você é muito grato pelo que você tem, mas você não chegou lá, você não tem tudo, você não sabe tudo, e você precisa de Deus, você precisa de continuar aprendendo, desvendando, abrindo os teus olhos e conhecendo a grandeza desse. A palavra de Deus fala o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, ou seja, insondáveis significa uma sonda, você não consegue sondar, você não consegue alcançar o que tem no Evangelho de Cristo, a não ser que o Espírito Santo de Deus e o Pai te revelem. São insondáveis riquezas. É como se o Evangelho de Deus é uma riqueza, é um poço, é um tesouro enorme, tudo em Cristo Jesus, que você só vai ter acesso se você acertar e escolher o Jesus verdadeiro da Bíblia. Amém? O Filho de Deus. Então não adianta nós nos satisfazermos com qualquer Jesus que nos apresenta, porque isso facilita a nossa vida, isso não vai a lugar nenhum. Amém. O que nós queremos é conhecer o verdadeiro, aquele que é, amém, o Filho de Deus. Amém? Amém? E esse é o cuidado que você vê com o Evangelho. Então Jesus teve o cuidado de fazer o seguinte, Ele escolheu 12 discípulos que andaram com Ele, andavam, mexiam, caminhavam com Ele, ao ponto de João, na sua carta, dizer assim, nós vimos Ele com nossos olhos, contemplamos Ele, ouvimos e as nossas mãos tocaram. Então agora que Ele diz, e é esse Jesus que eu anuncio. Amém.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho, sereis minhas testemunhas. E Paulo foi chamado por Deus para testificar das coisas que ele viu e ouviu. Ou seja, Jesus apareceu para ele, Deus se revelou para ele, agora você pode falar. Então você é testemunha do Jesus verdadeiro que apareceu. Então, João começa a sua carta dizendo assim, o que era desde o princípio, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam, e nós contemplamos o verbo da vida, e a vida estava nele, e a vida se manifestou na carne, ele veio entre nós, nós tocamos e vimos essa vida, essa mensagem, esse Jesus, não é um outro, esse que nós experimentamos, nós estamos anunciando para vocês. E aí olha o que ele disse, para que vocês também tenham comunhão conosco, com o Filho e com o Pai. Ou seja, no momento que você ouve essa mensagem do Jesus verdadeiro, você está, Jesus diz, quem de mim, você está comendo do pão da vida. E aí o que acontece? Agora nós temos comunhão. E aí João fala dessa maneira, para que vocês tenham comunhão conosco, porque nós vimos, agora fruto do nosso testemunho e pela graça do Espírito, da nossa pregação, vocês agora recebem o mesmo Jesus que nós recebemos, e agora nós temos comunhão. Então nós temos comunhão entre nós, com o Filho, e quando nós recebemos o Filho, nós temos comunhão com o Pai. Esse é o cuidado que você tinha que ter de apresentar o Jesus que nós vimos. E aí Paulo fala, eu sou um apóstolo nascido fora do tempo, porque eu perseguia Jesus, eu não estava com os 12 lá. Mesmo que ele tivesse já nascido na época. Amém? Eu não fazia parte do... Mas Deus, aprove a Deus me chamar como um homem fora do tempo. Ele me chamou e ele diz, eu vou te mostrar agora. Ele apareceu, ele fala, ele apareceu para mim e me enviou para falar das coisas que tu experimentou e das coisas que eu ainda vou aparecer para ti. Testemunha. Então, qual é a nossa função quando nós falamos de Jesus? E eu queria restringir a esse assunto. Quando você fala de Jesus, Jó diz assim, eu falei do que eu não sabia. Deus me perdoa, foi isso que ele dizia, eu falei coisas de Deus que eu não sabia. E aí ele encontrou, meus olhos agora enxergam assim, amém. E o cuidado que nós temos que ter, e todos nós temos que ter, em medidas variáveis, do que nós estamos falando sobre Deus e sobre Jesus. Por quê? Porque conforme você apresentar esse Jesus, a adoração está indo para um ídolo, não para Deus. Nós reagimos ao Jesus que nos apresentam. Amém. E aí você pode entender porque Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Ídolos, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. O que ele está dizendo? É fácil para o ser humano pegar algo divino e, na sua imaginação, seu conhecimento, dizer, não, Deus é assim. E nós vemos, tem certos assuntos que você não bate martelo. Deus é assim. Você diz assim, pela experiência que eu tenho de andar com Deus, amém. E você tem temor de afirmar, Deus é assim, a não ser que você diz assim, eu vi. E é fruto somente da tua caminhada com Deus e fruto da revelação do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus, Jesus, senão pelo Espírito. Amém? Então, qual é a tática do engano que nós vemos, que Paulo menciona aqui, do mesmo engano que corrompeu a Eva e corrompeu a reação e entrou o pecado na humanidade? O inimigo tem um objetivo. Enquanto você não estiver colocando a tua fé no verdadeiro Jesus, está bem.
você é parte do sistema. Amém. Você está promovendo qualquer coisa menos Jesus. Então, o espírito do anticristo não é aquela coisa horrível que nós vemos. Não, o espírito do anticristo é aquele negócio horrível que vai se manifestar, o anticristo, que a gente distancia lá longe. O espírito do anticristo está pertinho quando você, de alguma maneira, ajusta a tua interpretação de Jesus e começa a viver essa realidade. O que é o espírito do anticristo? É aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. Esse Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então, é Ele e Ele somente. Jesus Cristo. Então, quando você fala, eu creio em Deus, é justo você dizer que Deus que você crê. É o Deus dos judeus? É o Deus das nossas famílias? Que Deus você crê? Amém. Aí você vai entender por que há divisões. Porque cada um adora um Deus. Quando Paulo, de novo, acessa a igreja aos Coríntios, ele diz assim, eu tenho ouvido que há divisões entre vós. E isso eu até entendo, veja. Por quê? Porque alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu entendo a interpretação do Evangelho disso. E aí ele fala uma frase assim, e diz categórica, acaso está Cristo dividido? Só tem um Cristo. Ou você tem Cristo, ou nós temos divisões. Só tem um Jesus. E aí ele fala mais uma coisa marcante, ele diz, acaso eu não morri e não fui crucificado por ninguém. Ele diz assim, não vai me botar nisso aí. Só existe um Jesus, um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só Salvador. Então ele aponta, qual é a causa das divisões? É que você não discerne esse Jesus. Você não discerne o Jesus, só tem um Jesus. Então quando você chega na comunhão dos santos, trazendo interpretações diferentes de Jesus, isso é a divisão. Não, porque não pode ser, Jesus não fazia isso, não, tem que fazer assim. Não, mas não pode fazer assim. A divisão só vai encerrar quando Jesus for levantado e todo mundo se ajustar a Ele. Amém? Não existe outra maneira. Então, quando você é desafiado a dizer assim, eu creio em Deus, é natural que você tenha que dizer assim, que Deus é o que eu creio. Amém? É o Deus da Bíblia. Você já leu a Bíblia, já sabe como Ele é, quantos anos você tem de fé. Amém. Então, em 1 Coríntios 13, nós vemos assim, em parte nós conhecemos. Então, nós temos que ser fiéis na revelação que nós temos, mas saber de uma coisa, nós sabemos em parte. E o que tem que ter para qualquer início de jornada da fé é que o fundamento da nossa fé tem que ser baseado em Cristo. Cristo Jesus tem que ser o fundamento. Ou seja, qualquer jornada cristã tem que começar com um encontro com Cristo, na cruz. E a partir dali você vai montando a tua jornada com Deus. Então, se o fundamento não está correto, você constrói algo instável. E essa é a importância, meus irmãos, de restaurar a pregação do Evangelho de Cristo como Ele é, porque a nossa vida tem que estar baseada nele. Lembra, nenhuma casa vai resistir à tempestade se não tiver edificada sobre a rocha, Cristo Jesus. Por mais que você tenta e dê nomes diferentes, se não estiver edificada sobre a rocha, eu quero bater nessa tecla exatamente para ajudar você a entender que você pode dizer assim, mas pastor, a minha vida está edificada sobre Jesus. Mas você tem que saber qual o Jesus que ela está edificada. É o Jesus da Bíblia ou o Jesus que você aprendeu e que você acha que é o melhor? Se não for o Jesus da Bíblia, o Jesus que andou há 2000 anos, o homem da Galiléia que caminhou nessa terra, a tua fé não está sólida. A tua vida não vai aguentar o tirão e a pressão desse mundo. Amém? É importante nós revisarmos esses sistemas. Cada um de nós tem, se nós perguntarmos, cada um tem uma ideia do que Jesus é e do que Ele faria, segundo a nossa caminhada, o nosso conhecimento. E nós precisamos, e de novo,
é uma questão de nós aprendermos que a minha fé é firmada em cima de coisas que eu entendo, de que eu estudo. Se eu não estudo muito, meu conhecimento de Jesus é pequeno. Se eu não oro muito, se eu sou novo na fé, ele não vai ter tanto. Então, o que acontece? O nosso conhecimento, e o ponto não é que você precisa já ser expert, que a gente já tem uma certa caminhada, a gente já tem que ter um certo conhecimento. A questão não é você ser perfeito no conhecimento de Jesus. A questão é você viver a tua vida em cima do conhecimento que você tem de Cristo só, e não assumir outras coisas. E não divulgar outras coisas. Paulo diz assim, o que eu recebi do Senhor, eu entrego. Então, o que acontece? Se a minha jornada com Deus é até certo ponto, não sai falando por aí que Jesus é diferente. Fala da tua experiência. Ou seja, nós fomos chamados para dar testemunho do que Deus tem feito na tua vida. E que é de Deus. Não cria doutrina e não sai falando que Deus é isso e faz aquilo, porque isso nós estamos fora da alçada. Amém? Então, não é uma questão de condenar, mas pastor, eu não sei tudo isso de Jesus. Mas não é o ponto. O ponto é ser fiel naquilo que você sabe de Jesus, do que Jesus fez na tua vida e continua com fome, sede, desembaraçando do peso do pecado, prosseguindo porque Deus tem mais a se revelar. O que nós não podemos, a fé que nós temos é para nós. O que nós não podemos chegar e começar a abrir e dar desculpas e comprometer o Evangelho e justificar ações dizendo que Jesus não faria, dando a entender para as pessoas que Jesus não é assim tudo que as pessoas estão dizendo, que o pastor prega, que fulano diz. Esse é um lado que nós estamos cruzando uma linha. Você fala daquilo que você tem experiência. Amém? Então, se você tem experiência da salvação, fala da salvação. É isso que você pode falar. Eu era um pecador, Jesus Cristo morreu na cruz por mim e lavou meus pecados. E eu dou graças a Deus porque eu sou salvo. O sangue de Jesus me limpa de todo pecado e eu sou salvo. Amém. E todos pecaram, e todos precisam conhecer esse Jesus que liberta e salva. Ele é Salvador e Ele tem poder para lavar os nossos pecados todos. Amém. É isso que você é, a tua experiência. Aí o que nós não podemos, Deus não faria isso, olha só que horror, está acontecendo isso no mundo, porque Jesus é isso e aquilo. Aí nós estamos indo. Seja com a nossa boca, seja com as nossas atitudes, seja com a nossa vida, nós estamos proclamando um Jesus que não é, que nós ainda não temos conhecimento. Então, o que nos leva no caminho certo? Um coração humilde e fome. Eu quero conhecer a Deus. Essa é a única maneira de te manter no caminho certo. Você tem fome de conhecer a Deus. Você reconheceu tudo o que acontece. Essa é a entrada, a porta da entrada. Eu dizer assim, sem Deus, eu não tenho nada a fazer. Eu preciso de Deus e eu quero conhecer esse Deus. Eu quero andar na presença de Deus, eu quero viver para Ele, eu quero conhecer mais dEle, porque eu sei, porque se o Senhor não edificar a minha casa, o meu trabalho é em vão. Se o Senhor não guardar a minha família, a minha proteção é em vão. Se o Senhor não fizer isso, é em vão. Tudo é em vão. Então, você aprende na porta de entrada, Senhor, eu quero te conhecer, porque eu não quero nada em vão, eu quero viver para Ti. E aí você começa essa jornada de temor a Deus, de conhecer a Deus. E Deus vai se revelando a um coração humilde, temente, e que tem fome de conhecer. Amém? Fome por conhecer a Deus é essencial. Por quê? Quem de mim se alimenta, o pão da vida. Você tem que ter fome pelo pão da vida. É a única maneira de o pão da vida, a revelação de quem Cristo é, de você conhecer a vida de Deus, é ter fome por te alimentar desse pão. Amém? E é essa fome que nos sustenta no reino de Deus. Graças a Deus porque Ele fez até ontem, mas eu hoje, amém, eu quero conhecer a Deus. Amém, um coração aberto, pronto. Senhor, se propício a mim, Senhor. Cumpre em mim os Teus propósitos. E você tem esse coração contínuo de dizer, Deus. Porque são insondáveis as riquezas e a grandeza do que Deus é.
Eu é que sei que planos eu tenho a teu respeito. Então você tem que buscar nele. Amém? Os segredos do Senhor, a grandeza de Deus, o evangelho das insondáveis riquezas. E ele diz assim, o Espírito Santo nos foi dado para revelar tudo o que por Deus nos foi dado gratuitamente, ou seja, tudo que está disponível. E você entende assim, Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo, Ele é a minha vida, Ele me salvou, Ele me transformou e eu quero saber tudo que Ele tem reservado para mim. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele tem tudo para tudo, em todas as áreas da minha vida, Deus tem solução, Deus tem provisão, Deus tem algo glorioso. Então, o que você faz? Você vive a tua vida para conhecer a Deus, para Ele. E Cristo em nós, nós vamos vivendo nessa terra, experimentando algo que o mundo não pode dar. Amém? Então, quando Jesus veio e caminhou entre nós, ele conversou com alguns dos religiosos da época, ele dizia assim, vocês examinam as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Então você diz, você estuda a Bíblia porque você julga ter vida eterna, mas eu estou aqui, vocês não querem vir a mim. Eu estou aqui, eu sou Jesus, o cumprimento das Escrituras. Tudo aponta para Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Do nosso pensamento, da nossa vida, tudo reside nele. Jesus está em... Amém. Ou seja, o que é importante, se Jesus não está em certo lugar, não esteja. Amém? Por que eu vou estar em algum lugar que não é a vontade de Deus eu estar? Ah, mas vai ficar mal, pastor. Fique mal, eu não quero ficar mal com ele. Amém? Porque no momento que você faz algo que Jesus não faria, esse Jesus não faria, mas na teu conceito ele faria, e não importa quem faria, quem não faria. Amém? Importa o seguinte, se você vai fazer uma coisa que você acha que Jesus faria, mas ele não faria, você vai sofrer as consequências disso. Então não importa quem está certo, quem está errado. O importa é o seguinte, onde Jesus está, Jesus, amém, eu quero conhecer Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Vamos seguindo em Filipenses 3. Quando você abre em Filipenses 3, você tem mais algumas reações, que é importante, que enquanto Deus está no céu, ok? Cada um tem a ideia de Deus que quer. Mas agora eu queria apresentar esse assunto para vocês. Enquanto Jesus está lá 2000 anos atrás, eu posso ter a ideia de Jesus que eu quiser. Porque ele está lá atrás. Amém. O que não é verdadeiro. O Espírito Santo está aqui. Que é quem Jesus deixou. Então nós temos hoje na terra Jesus entre nós, na figura do Espírito Santo, que ele trabalha igual como com Jesus, alinhadinho com Jesus. Então, você aprende agora a andar no Espírito, ser sensível à voz de Deus. Então, quem é que te move? Não é o que você acha, o que você pensa, é o que o Espírito Santo de Deus está revelando ao teu coração. Ele é. Então, hoje nós temos o quê? A palavra de Deus, que é o testemunho de Jesus, e o Espírito Santo de Deus. Amém. É isso que nós temos. Então, o Espírito Santo de Deus, em conjunto com o Verbo de Deus, ele vai te guiando. Amém. E nós precisamos conhecer mais, viver uma vida de conhecer esse livro, estudar. Maneja bem a palavra da verdade, ele sabe, e conhecer a maneira como o Espírito Santo opera, e ele não se contradiz para saber operar em Deus na terra. Nós continuamos sendo igual aos discípulos, que os discípulos, eles acordavam de manhã, não interessa o que eles leram, se Jesus foi para lá, eles vão atrás. Amém? Então não interessa a tua interpretação da Bíblia, você tem que saber onde Jesus está, você está junto, você segue. Amém? Então, o que é importante? É importante essa sensibilidade de entender que Jesus é vivo e nós vivemos pela fé na vida dele, então ele se move. Na figura da nuvem, na figura do Espírito Santo de Deus.
Então tem alguns, João, o capítulo 5, 6, 7, 8 de João, é um embate entre os religiosos e Jesus, que eles estavam questionando Jesus, o testemunho dele, e Jesus está explicando e conversando com ele. E aí tem uma parte que diz assim, que ele fala que ele só faz o que o Pai manda, e aí ele chama os religiosos e diz assim, vocês fazem o que o pai de vocês manda, que é o diabo. Amém. Pensa bem. Se você não faz o que Deus manda, você faz o que teu pai te instrui. Então é uma linha tênue. E aí, ele começa a falar. Os religiosos dizem assim, não, mas nós temos um pai, nós temos Abraão. Aí ele diz assim, se Abraão é vosso pai, faz o que ele fez. E aí Jesus fala algo tremendo. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Ele diz, Abraão me viu aqui. Aí bagunçou com eles. Porque Jesus estava sendo revelado. Olha o que ele está dizendo. Abraão viu o meu dia. Viu o dia em que eu ia vir, o perfeito Cordeiro ia vir. Abraão viu pela fé. Tremendo. O coração desse homem Abraão, que viu o coração de Deus, que não é que segue qualquer um. Fé vem por meio de Jesus. Ele viu Jesus e viu esse dia. E se alegrou com o que ele estava vendo. E aí os judeus perguntaram, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E aí vem a pedra no caixão da religião. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, e já saiu. Ou seja, no momento que você escreve e percebe essa fala, eu sou, você não tem mais o que interpretar, eu sou, ele é, você não tem como interpretar. Então, o que acontece? Quando Jesus aparece em cena e você diz, não, Jesus tem a pele clara e o cabelo enroladinho e olhos azuis. Aí ele aparece, ele tem pele escura, cabelo liso e olhos pretos. Não, mas o meu Jesus, não, o Jesus está aqui, ele é, agora não tem mais. Tudo tem que se ajustar ao que ele é. E essa é a realidade. Jesus andou entre nós para representar o Pai, e quem lidar com esse Jesus tem acesso ao Pai. Então não adianta dizer, sim, mas eu não gosto de Jesus com cabelo liso. Ele é cabelo liso. Ah, mas ele fez assim, eu não gosto disso, eu não sinto que isso é de Deus. Ele fez assim, você vai ter que agora ter um encontro e dizer assim, você vai escolher o Jesus que Deus revelou ou o teu Jesus. Amém? Então, o grande teste da humanidade é a cruz, porque a cruz foi necessário que Jesus entrasse, se manifestasse e esvaziasse a sua função em obediência plena. Então, olha o que a vida de Jesus, nesses anos que ele teve de ministério e de vida, ele falou, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo, como eu ouço, eu julgo, eu falo, e ele representava pela vida dele e pela voz exatamente o que o Pai pensava. Então, o que acontece? Quando você vê Jesus, você vê o Pai, porque ele escolheu se humilhar ao ponto de não ser ele mesmo, mas representar o Pai na terra. Então, quem vê o Filho, vê o Pai. Então, o que acontece? Jesus entre nós marcou uma era, dizer, não dá mais para fazer um ídolo, agora Jesus é. Não tem como interpretar Deus entre nós, caminhando. Mostrando o tom de voz. E é importante isso, meus irmãos. E essa é a beleza da introdução da primeira carta de João, onde ele diz a vida que estava no princípio. Ele se manifestou. Nós tocamos, ouvimos, vemos, contemplamos, ficamos extasiados e inclusive encostamos. Ou seja, nós tivemos a bênção e a oportunidade e o privilégio
de não só ouvir uma palavra, mas nós vimos o tom de voz, o espírito como ele operava. O jeito, a face quando ele repreendia e quando ele atendia a prostituta pega no pecado. Dava para ver não só o que ele fez, mas o espírito como ele operava. Esse é o Jesus. Ou seja, esse Jesus andou lá. Então, o que nós temos que fazer na nossa fome de conhecer a Deus, nós queremos conhecer a Deus, nós temos que conhecer esse Jesus, porque Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, você tem que conhecer esse Jesus que andou 2000 anos atrás. Como você vai conhecer esse Jesus? Pelas Escrituras, pelo Espírito Santo de Deus e pelo testemunho das pessoas que viram e experimentaram Jesus. É a única maneira. Ou seja, o que acontece? Nós temos que ir até Jesus agora, porque Ele já veio até nós. Nós não podemos achar que agora Deus vai vir na nossa vida, na nossa cultura e fazer, Senhor, te revela a mim. O que Ele está nos chamando eu estou chamando vocês agora de volta para mim, vinde a mim os que estão cansados. Você tem que ir a Ele. E quando a gente fala assim, vinde a mim, lá, aquele Jesus é que é a nossa reverência. Como você pode ir a Ele? O Espírito Santo de Deus vai falar dele lá, não de outro Espírito. E aí, a carta de João fala assim, como é que você conhece o Espírito da verdade e o Espírito do erro? O Espírito de Deus da verdade testifica desse Jesus. O Espírito que testifica de qualquer outra coisa que não aquele Jesus é o Espírito do anticristo. Você percebe quanto temor e tremor tem que haver no nosso coração para apresentar um Jesus que de repente não é? Pela nossa simplicidade de falar, porque a gente gosta, porque a gente tem amor, a gente quer ver as pessoas sendo salvas. As pessoas não vão ser salvas pela nossa mensagem, as pessoas vão ser salvas por esse Jesus. Só é o único caminho, não adianta nós encurtarmos o processo. Então, quando você apresenta um Jesus moderno para as pessoas quererem Jesus, você está fazendo um desserviço para as pessoas, porque em algum momento você vai ter que apresentar o verdadeiro Jesus. E o erro que nós podemos cometer é que se você atrai pessoas por um método diferente, você vai ter que confrontar Jesus pelo mesmo Jesus. Não existe, você tem que falar o mesmo Jesus, senão você está promovendo um outro Jesus. Pastor, Jesus, se Ele estivesse entre nós, Ele não andaria de terno, Ele andaria de sandália, cabelo comprido e etc. e tal. E andaria que nem os hippies, né? Naquele movimento de Jesus. Pessoal, se Jesus andar... Jesus não andou entre nós, então, zero referência. O Jesus é aquele. Você não pode fazer essa referência como Jesus andaria. Eu não sou Jesus. Amém? E não queira dizer assim, Jesus anda assim e me sigo, faço o que eu faço. Não, Jesus é aquele lá. Não, se Jesus fosse assim, ele seria moderno. Não existe a possibilidade de pegar uma pessoa e reinterpretá-la hoje no tempo moderno. Não adianta humanizá-la, modernizá-la, torná-la aceitável, torná-la bonito, palatável para as pessoas receber, porque Jesus não é assim, Jesus é aquele. Você tem que apresentar aquele Jesus. Você tem que trazer aquele Jesus para as pessoas e levar aquele Jesus para elas. Esse é o encontro que tem que ser feito. Quer nós gostamos do estilo, do jeito, da vestimenta, da pregação, essa é a nossa função, fazer esse encontro entre o homem e Jesus Cristo. E deixar as pessoas escolherem. E nós estamos escolhendo pelas pessoas. Não, isso não é o que as pessoas querem. Eles querem esse Jesus. Tem um vazio no ser humano por aquele Jesus que andou entre nós. Não é por esse que nós estamos apresentando moderno, bonito e tolerante. Amém? O vazio do ser humano é por ele somente, por aquele. E a mensagem da cruz tem que ser pregada. Porque nós estamos fazendo um desserviço para as pessoas. Porque nós temos vergonha
do Evangelho, nós estamos dizendo assim, não, o Evangelho não é tudo isso que todo mundo assim, nós queremos a aceitação das pessoas. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Nós pregamos a Jesus e Ele crucificado, porque é o único que salva, transforma, liberta e dá vida eterna. Que coisa, nós não podemos pregar um outro Jesus. Paulo repete em Gálatas, seja anátema quem apresentar outro evangelho. E ele diz, eu vou repetir de novo, seja anátema. Ele escreve 2 versículos iguais, eu não sei se vocês perceberam. 2 iguaizinhos. Vou repetir, seja anátema se alguém apresenta outro evangelho. Então, nós estamos apresentando um outro Jesus porque nós queremos que as pessoas aceitem ou porque nós estamos com vergonha do verdadeiro Jesus? Jesus é tudo. Amém. Eu não me envergonho de Jesus. Amém. Mas as pessoas, elas nunca vão aceitar esse Jesus. Isso aí. Tem muitos ao longo da história que não aceitaram. Não adianta você mudar essa história. Trabalhar e ajustar o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus para a humanidade perfeito é esse Jesus que andou há 2000 anos. O homem da Galileia. Que ele se vestia como ele se vestiu. Mas ele não se vestiria. Não interessa entrar nesse jogo, porque não existe, é uma hipótese que não existe, porque Jesus já apareceu, então não adianta. Como Jesus seria? Não, ele já é, amém? E essa é a palavra eu sou, ele já é, então não adianta ficar dizendo como ele faria, ele já é, amém? Mas se Jesus tivesse entre nós, ele andaria assim, isso já foi embora, porque ele já andou entre nós, e ele manifestou exatamente o que ele é, eu sou. Mas por que ele não se manifestou no ano 2000? Deus, aprove a Deus na plenitude dos tempos revelar Jesus, seu Filho, há 2000 anos atrás. Esse é o plano perfeito. E é esse Jesus que vale. Não é o meu Jesus. Amém. Amém? Dá para entender? Nós estamos manuseando algo glorioso. Amém? Nós estamos... Nas nossas mãos, a Bíblia fala, é uma preciosidade que nós temos nas mãos. Amém? Nós não podemos estragar essa mensagem. Amém? É o poder de Deus. Amém? Ele transforma, ele tira uma pessoa do inferno para o céu. O destino de vida está na mensagem da cruz. Você não pode aguar isso. Amém? Deus nos livre. Amém? Quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, pedireis o que quiseres e vos será feito. Reunidos em meu nome, o que ligares na terra terá sido ligado. Sabe o que o texto está falando? Sobre excomungar alguém ou não no reino de Deus. Esse é o poder que nós temos. Não é só para pedir uma vaga no restaurante, amém? Ou uma vaga no estacionamento. Ele está falando assim, se alguém pecar, chame o presbítero, chame um testemunho. Terceiro, e a pessoa resistiu. E aí ele diz assim, e aí ele segue no mesmo tempo, porque o que ligares na terra, ele entra em acordo, e que você tem poder e autoridade para clamar e orar a Deus, salva essa pessoa, não deixa ela aí. Essa é a principal razão do texto. Porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome e entenderem que o objetivo central de Jesus veio é para salvar alguém, você tem o poder de ligar coisas na terra. E um texto paralelo a esse diz assim, lá em 1 João 4, que se você orar segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouve, porque nós estamos orando segundo a sua vontade. E aí, versículo seguinte, mas se alguém pecar, há pecado para arrependimento e há para não. E ele está falando sobre isso, de pecado, de você ouvir a voz de Deus e entrar em certas coisas, de orar sobre certas coisas que não tem solução. A vida de oração dos sacerdotes da igreja tem o poder de entrar em cena como intercessor diante de Deus para mudar a vida de uma pessoa, de ir para o inferno e para o céu. Esse é a maior, o resto é extra, meus irmãos. Amém? Jesus Cristo,
é o maior presente da humanidade. E nós precisamos não aguar essa mensagem. Amém? Aí eu já tenho Jesus, agora o que o resto, que tudo que eu tenho direito? Não, nós já temos Jesus. O resto agora perdeu o valor. Esse é o que nós vamos aprender. Nós vamos aprender assim, você encontrou Jesus, eu falei, tá, e toda aquela coisa que tu queria, que eu quero isso, você perdeu a graça, eu tenho Jesus. Cristo é tudo para mim. O cântico dizia isso. Então nós temos em Filipenses 3. Vocês estão aí? Então eu estou procurando citar alguns versículos para a gente, amém, procurar enxergar nas Escrituras o que a palavra de Deus diz sobre esses assuntos. Filipenses 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aí ele dá a descrição dele, Paulo, ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na minha carne. Aí ele diz assim, versículo 4, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é irrepreensível. Ele era irrepreensível na justiça da lei de Deus. Amém. E olha o que ele diz, mas o que era para mim lucro, que ele considerava isso o máximo diante de Deus. Ele diz, considerei perda por causa de Cristo, eu achei Cristo. Você percebeu que não é uma questão de você ter uma vida de pecado e encontrou Cristo, mas você pode ter uma vida justa, humanamente falando, fazendo tudo certo. Tudo é perda quando você tem Cristo. Amém? Sim, deveras considero, versículo 8, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele teve um encontro com Jesus. Amém? Ele mudou a vida dele. Aquele encontro no caminho para Damasco, ele estava indo numa direção e Jesus apareceu, eu sou Jesus. Ele viu o tom de voz, ele viu a palavra, ele viu a luz, ele viu tudo, ele teve uma experiência com Deus. E ele mudou da noite por dia, simplesmente por um encontro com Cristo. E é isso que nós queremos, amém? Prosseguir nessa jornada para conhecer a esse Cristo, amém? Para poder falar mais precisamente sobre esse Jesus. Amém. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Ele disse, por amor a Cristo, eu perdi tudo. E considera tudo como refúgio, porque eu quero ganhar Cristo. Ele descobriu algo, amém? E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé nele. Essa é a justiça que agrada a Deus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É uma jornada de fé, amém? É um combate da fé. É uma resistência, é uma perseverança, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado, ele disse. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, e é um ponto que eu tenho falado para os irmãos, nós andamos na luz que nós temos, amém? Seja fiel na luz que você tem, mas não ultrapassa os limites da luz que você tem. Prossegue para conhecer a Deus. E ele diz assim, não que eu tenha atingido a perfeição. E pela história e pelas experiências de Paulo, você vê, ele estava bem avançado. Mas olha a atitude dele. Mas prossigo na minha jornada para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Amém. Coração correto. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Mas esse é o caminho. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Percebe? Você anda na revelação que você tem. Você não tem direito de falar de algo que você não experimentou, não viu e Deus não te autorizou. Alguns dias desses eu estava falando que a palavra de Deus diz, né, que os segredos do Senhor são para aqueles que o amam, que a intimidade do Senhor, Ele tem segredos, Ele vai se revelar coisas. E aí é como se Deus tivesse me alertado. Eu não te autorizei a repartir meus segredos para as pessoas. Meus segredos eu estou dando para ti. Deus vai dar os segredos para aqueles que andam perto dele. Por que nós vamos mudar a história e dizer assim, Deus, aquela pessoa merece também o seu segredo? Não, se ela não está andando, não adianta você falar porque ela não vai entender e você só vai criar caso. Você só vai criar caso, mas a pessoa não vai entender nada, você está criando um caso e está fazendo o que Deus não mandou fazer. Então nós queremos agradar as pessoas, nós queremos fazer muitas coisas, nós queremos ajudar Deus, mas o que nós mais podemos fazer é receber de Deus, crescer na revelação e sermos fiéis e obedientes a repartir o que eu recebi, você reparte, a experiência que você tem de Deus e não ultrapassa os limites do que Deus te mandou fazer, com o risco de nós estarmos apresentando um Deus para a sociedade que não é o Deus verdadeiro. Amém? Por que é importante nós pregarmos esse Jesus, o único Jesus e o verdadeiro Jesus? Porque só Ele dá vida, nenhum outro dá vida. Amém? O que adianta nós pregarmos outra coisa, não? E essa é uma das artimanhas do engano que o inimigo faz, que você, simplesmente por botar Jesus na equação, você acha que está bom. E as pessoas, o nome de Jesus tem poder, meus irmãos. Amém? Quando você põe o nome de Jesus, é como se diz assim, o que eu estou falando é certo, Jesus fez isso e faz aquilo. E você diz, o nome carrega poder, mas o que você está falando não carrega, não está certo. Então as pessoas têm a tendência de associar, quando você põe Jesus, não, Jesus não faria assim, Jesus é amor, a Bíblia diz que Jesus fazia isso. Você põe Jesus, cria temor, mas você fala uma coisa que não é o que Deus mandou fazer. Então nós temos que ter um certo cuidado quando a gente apresenta Jesus. Por quê? Porque só o Jesus, o eu sou, aquele que andou entre nós, que hoje o Espírito Santo, Deus, que está sentado à direita do Pai, intercede por nós e mandou o seu Espírito, e o Espírito Santo testifica de Jesus. Amém. Então você tem que, amém, checar. Então qual é a maneira que o inimigo consegue, uma das maneiras que eles conseguem desviar a igreja e os cristãos de operarem em vitória nessa terra, é apresentar um outro Jesus. Aí você põe, rapidamente, você abraça um Jesus que é adequado ao que você entende, mas ele não tem poder nenhum para fazer. Amém. Então fica essa dança de cadeiras que nós vivemos muitas vezes. Marcos 12. É uma porta estreita e apertada, um caminho. É bem tênue essa linha. Só existe um Jesus. Amém. Marcos 12.
Desculpa, Marcos 8, um pouquinho para trás. Central na nossa fé. Quem dizem os homens que eu sou? Então, olha, nessa jornada de Jesus se apresentar, ele teve que ter esse momento com os discípulos dele, com os 12, uma reunião particular. Vocês precisam entender o que está acontecendo aqui, pessoal. Porque eles estavam sendo preparados, por isso que Jesus estava, esse era o foco dele, ele estava preparando algo precioso. Deus precisava tocar num ser humano como Abraão. Abraão creu em Deus. Amém? Ele creu em Deus. Deus falou, ele fez. Esses 12 discípulos tinham um teste, uma tarefa. Eles precisavam crer que Jesus era o Filho de Deus, para poder passar adiante a mensagem correta. Você pode ser discípulo de Jesus e não achar que ele é o ungido de Deus, o Messias. Você pode ser discípulo de Jesus. Você pode seguir os mandamentos de Jesus e não achar que ele é Deus. Amém? E esse assunto era central, porque os discípulos iam sair dali. Quando Jesus subisse ao céu, o Espírito Santo ia trabalhar com eles, a palavra de Deus ia estar aí, e eles iam ter que agora falar da testemunho da verdade, do que eles viram. Então Jesus precisava saber, os discípulos precisavam entender quem ele era, eles precisam identificar quem é esse Jesus que está entre nós. E aí ele fez essa pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Olha o que acontece. Tu és o João Batista encarnado. Isso que as pessoas pensam. Tu és o João Batista. O outro diz, tu é Elias, e outro tu é um profeta. Ok. É isso que nós temos hoje. Jesus, quando você reconhece que Jesus viveu entre nós? Sim, Jesus viveu entre nós. Quando Jesus reconhece que ele morreu. Quando reconhece que ele viveu uma vida assim, que os ensinamentos são maravilhosos, quem ele era. Só que na tua imagem você está associando ele com que nem João Batista, que nem Elias, que foi um homem de Deus na terra. Amém. Jesus está testando e treinando e apontando para uma realidade. Vocês têm que saber quem eu sou e qual é a minha missão. Se vocês não pegarem isso, pessoal, toda a missão vai embora. Você pode honrar Jesus, mas não honrar Ele como o Messias Deus entre nós. É possível. Então, olha só, quem é você? Você é João Batista, um profeta, um homem de Deus. Uma bênção. É uma bênção seguir a Jesus. Na tua concepção do Evangelho, você tem a parte, ele é um homem. Até aí estamos bem. Com vários profetas, a nação tinha vários profetas poderosos, faziam milagres e coisas, faziam ungidos por Deus. É mais um que veio. O que eles estão dizendo? É mais um que veio como outros, como João Batista, como outros profetas, é mais um profeta que veio. E aí Jesus disse, num dos textos que ele fala, ele diz assim, se você recebe um profeta no caráter de profeta, você vai receber o galardão do profeta. Se você acha que eu sou João Batista, você vai receber o equivalente ao que João Batista tinha para oferecer. Esse é o ponto. Se você não tem a revelação de quem eu sou, você vai receber o quanto você tem revelação. Seja feito conforme a tua fé. Essa é a razão porque nós precisamos apresentar Jesus que Ele é. Ele é Jesus, nascido, um homem, nascido poderosamente, mas o escolhido para ser o Messias, é Deus conosco. Também essa outra parte tem que vir junto. Porque se você recebe aquele Jesus como Deus, você recebe o galardão, o que significa Deus tem para dar.
Se você recebe como um bom profeta, um bom estudo, amém, é uma bênção. A igreja é uma bênção, ele nos ensina coisas, ensina sobre finanças, nos ensina sobre, amém, sobre viver corretamente, família e tudo mais. Mas ele é Deus. Muda toda a figura. Você não manuseia Deus, Deus conosco, Ele é. Então Jesus sabia que os demais das pessoas achavam que ele era uma boa pessoa, um profeta, mais um profeta vindo. Mas aí ele foi apertando um pouco mais. Tá, agora vocês, quem vocês dizem que eu sou? Porque isso era importante para ele. Vocês têm que saber quem eu sou. E aí a famosa revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, Jesus. Agora ele associou Jesus a Messias. Agora ele entendeu que ele é Jesus Cristo. Antes ele era Jesus, um profeta, e agora por revelação tu és o ungido de Deus. E é esse Jesus que nós temos que proclamar. É o Jesus de 2000 anos atrás, de Nazaré, de Belém, da Galileia, a maneira como ele vestiu, fez, agiu, e sobre a unção de Deus, onde Deus diz, esse é o escolhido. Por isso que nós temos que cuidar certas coisas que nós ouvimos, porque, de novo, não é uma questão de ser detalhista e perfeccionista e cri-cri com algumas coisas. É que no momento que você apresenta um Jesus que você criou e diz que ele é o escolhido, não, o escolhido é aquele lá. Você tem que cuidar para dizer, esse é o escolhido. Não, o escolhido é aquele lá. Talvez foi um erro de nome, né, de título dessa série. O escolhido não dá para criar, o escolhido só é aquele lá. Por quê? Porque se você errar na manifestação de quem é Jesus e botar o escolhido em cima, você está fazendo um desserviço. Esse é o risco que nós temos. Porque Jesus só existe um, não dá mais para reinterpretá-lo nem humanizá-lo. Ele é aquele que está lá. A única coisa agora, depois que Jesus se manifestou e revelou quem ele era, é procurar conhecer esse Jesus. Amém? Quem é Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então são duas coisas que nós precisamos ter sólido no nosso coração. Nós precisamos conhecer Jesus e nós precisamos conhecer o Cristo. Os dois juntos. Não dá para ter só Cristo, porque daí você pode pegar qualquer Jesus hoje e dizer que ele é ungido de Deus e apresentar esse Jesus que está errado. E você não pode dizer que aquele Jesus não é ungido de Deus, que muitos diziam na época, que ele é só um profeta. É esse Jesus, homem, e esse Jesus, Deus, é aquele ali, os dois juntos. Esse é o poder de Deus para a salvação. Amém? E o Espírito Santo dá testemunho desse Jesus, Cristo. Cristo Jesus, esse aqui. Amém? E Cristo não é o sobrenome, o ungido, o Messias, Jesus Cristo. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. E aí você percebe por que a preocupação dos apóstolos naquela época, porque lhes foi dada a tarefa deles. A tarefa que eles receberam em João 17, Jesus orou ao Pai, disse, dá que eles sejam um. Porque não sai pregando outro Jesus, imagina se cada um tem a sua interpretação. Essa é a unidade. Imagina, Jesus orou pelos discípulos e depois por nós também, mas principalmente pelos 12, que agora que eles tiveram a experiência de quem era Jesus, que cada um não saísse para interpretar, Jesus é isso para mim, Jesus é aquilo, eu sou de Pedro, eu sou de Tiago, eu sou de Paulo, e aí Jesus dividido estragou o processo. Eu peço a Deus que eles sejam um, e que a unidade, amém, que eles te conheçam a ti como o único Deus,
e a Jesus a quem enviaste. Essa é a oração de Jesus. Então imagina todo o cuidado de Deus de confiar a mensagem da salvação para 12 homens, escolhidos por Deus, para repartir a mensagem e que eles sejam encontrados fiéis de levar até o fim, mesmo que seja a morte. Muitos morreram, foram tudo, para eles carregarem até o final essa missão de apresentar agora não só Deus entre nós, na pessoa de Jesus, revelando Jesus Cristo, mas agora homens ungidos revelando Jesus. E aí, a partir daí, a igreja está correndo. A missão foi feita. O Espírito Santo desceu em Pentecostes, os 12 apóstolos, que foram os cabeças da igreja, disseram: a igreja funciona assim agora. A gente recebeu, a gente ouviu as instruções, a gente tocou. O próprio cabeça, ele viveu entre nós e falou conosco, nós convivemos com ele. Então, é assim que funciona. Não, mas é melhor fazer. Não, nós sabemos, nós recebemos uma missão. E aí esses apóstolos que foram enviados por Jesus disseram assim, a Paulo se apresentando, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Ou seja, eles têm uma missão, eles não têm opção de fazer outra coisa senão apresentar esse Jesus para levar adiante os mistérios de Deus. Cristo em nós, esse mistério glorioso que estava oculto das gerações, agora ele está apresentando para a humanidade. E Deus está confiando essa mensagem gloriosa para 12 seres humanos. Bênção gloriosa do amor de Deus. Agora Jesus sobe ao céu e diz assim: vocês não vão ficar sós, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, eu fiz a obra e completei a obra que o meu Pai me deu. Agora é o seguinte, mas espera, não sai sem o Espírito Santo de Deus. E ele disse assim: o Espírito Santo de Deus vem sobre eles agora, homens que tenham a experiência com Deus, ungidos e autorizados. Essa é a função da liderança da igreja, são autorizados a dizer quem Deus é e o que Ele faz. A ninguém mais é dado essa autorização. A pregar o Evangelho, a dizer, esse é o que Deus é, o que Deus faz. São homens e mulheres que Deus levanta na igreja para julgar certo e errado e trazer correção. Que a função de um líder, ele é um juiz, ele julga, está errado aqui, ajusta aqui, faz aqui, para que mantenha o andamento da mensagem do Evangelho. Amém? Glorioso. O amor de Deus de confiar o Evangelho na mão de 12 pessoas. Amém? É isso que Ele fez. Então, cada vez que Deus levanta homens e mulheres para o ofício do governo na igreja de pregar o Evangelho, é uma grande honra, é uma grande responsabilidade de você ter uma missão de pregar o Evangelho, não outro Espírito, não outro Evangelho e não outro Jesus. Pesa, Paulo fala, pesa nos meus ombros a responsabilidade de pregar Jesus Cristo. Seguindo. Então, por que nós precisamos? Estou bem, acho que eu estou indo. Vou chegar lá. Por que nós precisamos desse Jesus, ungido por Deus, de Jesus? Porque é o sangue dele que nos cobre só, não é outro sangue. Não adianta você dizer outro sangue, é o sangue dele que cobre. Então é interessante que no Velho Testamento, Deus ordenou ao povo, diz assim, eu vou trazer juízo sobre a terra. Trazer juízo sobre a terra. Quando Deus diz, eu vou julgar o mundo, todo mundo vai entrar na disciplina. Mas eu não fiz nada. É que nem a família, sabe, o irmão. Os 2 irmãos brigaram, um não fez nada, um é santo. Nada. O outro sempre. Eu vou julgar todos. Inclusive a nação de Israel vai ser julgada. Ok? Aí ele diz assim, mas como eu sou um Deus misericordioso, eu não quero que ninguém pereça por causa disso. Eu vou dar uma oportunidade, alguém morre antes. E aí ele diz assim, pega um cordeiro novo, perfeito e sem defeito. Coloca nos umbrais das portas. E aí quando eu vir esse sangue que eu estou dizendo que funciona, não adianta pegar o sangue do cabrito, nem o sangue da vaca, nem o sangue da galinha. Esse sangue só,
É o sangue de Cristo, só não é outro sangue, qualquer sangue. É o sangue desse Cordeiro. E por que é esse Cordeiro? Se você fizer exatamente como foi dito, esse Cordeiro vai ter, esse sangue vai ter poder, por causa da tua obediência de fé, de cobrir você e eu livro você do juízo. Porque daí o que acontece? O anjo da morte passou sobre todo o Egito, inclusive sobre o povo de Israel. A diferença é que quando ele viu o sangue, ele deu uma escapatória. E você entra. Mas tinha que ser aquele sangue, daquele jeito, daquele Cordeiro. Então, por que nós precisamos apresentar o Jesus, amém, que bênção, que sofreu e padeceu na cruz, que nós tivemos com toda, amém, as restrições possíveis. Mas é impossível você ver aquele filme. Tem uma pequena ideia do que Jesus sofreu por nós. Aquele sangue tem poder. Aquele sangue que foi vertido há 2000 anos atrás, não foi outro que vertiu, não, aquele de 2000 anos atrás. Tem poder para te cobrir do juízo. E aí esse Jesus, o que disse eu sou, o que Pedro reconhecer, tu és. Lembra? Tu és. Não é assim, a gente espera alguma coisa. Não, está aqui na minha frente. Tu és o Cristo. Eu falei, o Pai, tu só falou isso porque Deus te revelou. Tu é um bem-aventurado. E aí ele diz assim, bom, Deus está nisso. Ele está começando a preparar essa geração para saber o que eles têm que pregar, quem eles têm que pregar e de que maneira têm que pregar. Esse Jesus, no final, esse foi o início, no final da sua história aqui, na última ceia, deu a seguinte instrução: esse é o meu sangue, esse é o meu sangue, vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse é o meu corpo partido por vós, fazei isso em memória. Então, o que acontece? Não é uma opção. Não é uma sugestão. Esse é o sangue. Como Deus, através de Moisés, diz, esse sangue desse cordeiro vai te cobrir. Esse sangue é o que vai te cobrir. E aí Paulo pega essa instrução e diz assim, quando vos reunis na igreja, não é a ceia que vocês estão, então não é aquele sangue. Porque vocês estão cheios de divisão. Não é o sangue, então não está adiantando nada, vocês continuam, e eis a razão, porque a gente fraco, doente, que dorme, porque vocês não estão debaixo de sangue. Porque não é aquele sangue. Não é a ceia do Senhor, não é aquela ceia que Ele instituiu e disse, esse é o meu sangue, quem de mim se alimenta. É a mesa do Senhor, que Ele que decide. Então não adianta pegar um outro sangue, fazer uma outra experiência, fazer alguma variação, esse é o sangue. Com temor e tremor, você se apresenta dessa realidade, esse é o meu sangue. Com a instrução e o governo de Deus, na casa de Deus, a mesa do Senhor é proposta, porque esse sangue nos cobre do juízo. Amém? E é essa mesa gloriosa que nós temos, amém? Que é a provisão para nós podermos dizer assim, eis a razão, porque há muitos cansados, doentes, nem poucos que dormem, diz assim, graças a Deus que eu não preciso estar cansado, doente, nem dormir fora do meu tempo. Ou seja, eu preciso dessa mesa, porque Jesus disse assim. Se o povo de Israel dissesse assim, não é tão importante assim, o outro dia ia mostrar. As nossas vidas e as nossas semanas, as nossas vidas estão mostrando, amém, a importância que é o sangue de Jesus sobre nossa vida. Amém. Mas tem que ser esse sangue, amém? A outra instrução que Deus diz, imola esse cordeiro e aí comam esse cordeiro põe para dentro. Então, o que acontece? Qualquer evangelho, o evangelho, esse cordeiro, Jesus diz, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Esse cordeiro alimenta e dá força para vencer o mundo. Mas tem que ser esse cordeiro. Não adianta comer outro. Amém. Então, eles saíram debaixo do Egito, daquela opressão, com grande livramento, onde eles tinham a força. Imagina, meus irmãos,
40, 400, quantos anos cada geração tinha de escravidão, dor, problema, mal alimentados, subnutridos, e eles tinham a força para andar no deserto. É o Cordeiro de Deus, é a nossa força. Cristo em vós é a força que nós temos. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só o Cordeiro de Deus em nós que nos faz sair desse lugar e lidar com tudo que nós estamos lidando. Cordeiro de Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, o pão da vida, quem de mim se alimenta. Ou seja, não interessa se você quiser, dá nome ao que você quiser. Só Jesus, o Filho de Deus, esse Jesus verdadeiro é que alimenta e te dá poder. Outros não vão dar. E aí nós criamos uma condição, uma certa situação, porque a minha fé não funciona, eu estou há anos, as coisas não andam, está tudo com problema. É porque nós estamos identificando e servindo o Jesus errado, muitas vezes, mal interpretado, algo que foi vendido. Amém. E Deus precisa restaurar essa realidade. Aquele Jesus em nós é vida, é força. Quando João escreve na sua carta, ele diz: jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Quer vencer o maligno? A palavra de Deus. A Bíblia fala que não havia nenhum inválido, nenhum doente, nenhum fraco, porque por causa do cordeiro que eles comeram. Aquele cordeiro. Amém? Poder de Deus. E aí, você pode seguir quando Jesus disse: são as palavras desse cordeiro que você edifica a tua casa. Porque se você ouvir as minhas palavras, do eu sou, e obedecer, então a tua casa está sobre a rocha, senão ela não está sobre a rocha. Mas eu falo tudo que Jesus disse. Mas você tem que ter o cuidado de saber qual Jesus que você está lendo, da onde você está ouvindo. Porque o único Jesus verdadeiro, o eu sou que andou entre nós, o ungido de Deus, esse, se você seguir a esse, a tua casa não cai. Esse Jesus. E Jesus foi claro: as minhas palavras, não qualquer palavra, as palavras minhas do eu sou aquele que caminhou entre nós, Jesus encarnado, o verbo de Deus. Amém? E como é que nós vamos vencer o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que esse Jesus é o Filho de Deus? A nossa fé nesse Jesus nos dá vitória. Qualquer outro Jesus não vai dar vitória. Graças a Deus por Jesus, amém? Graças a Deus pelo esse presente glorioso que é a salvação. E a bênção que é, primeiro, receber esse Jesus como Ele é, e o privilégio que nós temos de dar testemunho desse Jesus, por onde nós andarmos. Então nós vamos concluindo, e indo ali para Hebreus 12, concluindo. Então, em resumo, eu citei sobre o sangue, eu falei, eu acho que esses dias, o sangue sobre nós, cordeiro dentro de nós, construindo sobre a rocha e carregando a nossa fé em Cristo, é a única maneira de viver nesse mundo. Amém? Cristo é tudo para nós, por cima, por baixo, do lado. Cristo, amém? Amém. Ele é tudo para nós. Amém? Cristo é tudo para nós. E nós, sem mim, nada podeis fazer. Então, o que acontece? A fé que vence o mundo é a fé nesse Jesus. Então, o desafio que nós estamos vendo hoje, mas, pastor, o Jesus que eu entendo, ele não faria isso, então a tua fé está nesse Jesus, que não é esse aqui. Então, ela não está funcionando porque ela está no Jesus errado. É a fé, porque não é a tua fé em Jesus genérico que vai funcionar, é a fé no Jesus certo, é a tua aceitação e receber o plano de Deus, Jesus Cristo. Amém? O que dá vitória não é a nossa fé, é a obra da cruz, e você aceita ela colocando a tua fé, esse Jesus aqui.
Então, Jesus disse, você vai ser recompensado de acordo com a maneira como você receber. Se você recebe Jesus como profeta, você recebe o galardão de profeta. Continua sendo a nossa escolha. Amém? Continua sendo a nossa escolha. Hebreus 12 diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, quem são as testemunhas? Elas estão... Nós vamos perceber isso, a importância dessa palavra, testemunha da ressurreição, testemunhas de Cristo, sede minhas testemunhas, são aquelas pessoas que experimentaram Deus na terra e agora testificam, eu vi, funciona. Amém? Então, o Evangelho é baseado na obra do Espírito, Jesus entre nós, na palavra de Deus, que é um relato de todos os testemunhos do que Deus fez e das pessoas presenciaram e das pessoas que disseram, eu andei, eu vi, dos testemunhos daqueles que viveram. Então, eles tendo a rodear-nos essa nuvem de testemunhos, pessoas que escolheram crer, desembaraçando-nos de todo o peso, e aí ele está falando para nós, desembaraçando de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como você corre? Olhando para esse Jesus. Essa é a tua vida, de manhã, de tarde e noite. Ele é o nosso foco, Ele é a nossa referência. O autor e consumador da fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha e do que ele sofreu. Está sentado à destra do trono de Deus agora. Intercede por nós. Ele abriu um caminho para nós também experimentarmos a vitória dele na terra. Então, o que acontece, para a gente ir concluindo? Eu queria fechar, vocês abram a Bíblia no 1 João 5, ou 1 João, na carta. Para a gente fechar, duas coisas são importantes, meus irmãos. Por que você conhecer o verdadeiro Jesus e ser pregado o verdadeiro Jesus é importante? Para que a tua fé, Paulo usa essa expressão, onde ele diz que a fé não se apoiasse em sabedoria humana, nesse modernismo, nessas coisas, nessas interpretações, mas no poder de Deus, na cruz, na mensagem da cruz. Então o que acontece? Quanto mais nós buscamos a Cristo e vivemos para Ele, e temos fome de conhecer e aprender, e meditamos nas Escrituras, e nos rendemos à obra do Espírito, e adoramos a Deus, e nos fazemos disso a nossa prioridade, a nossa fé vai ficando mais sólida, mais forte. É onde a nossa fé, você começa a ficar mais confiante nesse mundo, porque você está... É a fé que nos deixa, nos lança fora os medos, é essa fé em Cristo, no amor de Deus. Amém. Então, por que muitas vezes a fé, às vezes, é titubeante, frágil, e às vezes assim, a gente tenta uma coisa aí, não aguento, não consigo, porque nós estamos nos apoiando em algo que não é sólido. Amém. Só existe um terreno sólido, Cristo Jesus. Ele é a verdade. Mas a outra coisa, outro benefício que nos dá, é que no momento que você anda com Deus, e segue a Cristo, você amadurece na tua fé, e aí o que vai acontecer? A vida de Cristo em você, a verdade em você, vai fazer você analisar o mundo de maneira bem clara. Isso é certo, isso é do mal, isso é bom, isso é ruim. Você vai ter clareza. Amém. Por que muitas vezes hoje nós estamos engolindo qualquer negócio? Porque nós não temos referência. As pessoas aceitam qualquer coisa hoje. O diabo enfia qualquer coisa nas pessoas. Não, isso agora é de Deus. Isso aqui é de Deus. E todo mundo aceita. Porque não tem critério, não tem base, não tem estrutura e nem referência. Cristo é a nossa referência. Amém? Imagina se todos os metros, isso que tem lá, tem um padrão metro, em algum museu, que diz isso aqui é 1 metro. Ok? E aí as réguas, todos os medidores, como é que é o nome daquela? Trenas. Tudo tem essa referência. Imagina se fosse feito um trabalho devagarinho, de alguém roubar essa referência e começar a destruir todas as trenas e os metros. Nós vamos chegar num ponto onde não existe mais referência, ninguém sabe mais o que é 1 metro.
Você vai tentando guardar um pedaço de roupa que media 1 metro, vai tentando até um ponto que se desvai, e aí você não sabe, ninguém mais sabe o que é 1 metro, ou seja, não tem mais referência. E é um pouco do trabalho sutil do príncipe desse mundo, do engano, que o inimigo vem jogando devagarinho, tirando referência, daqui a pouco nós não sabemos mais o que é certo e errado. No momento que você não tem mais critério, qualquer coisa você aceita. E, meus irmãos, ele tem é uma faca de 2 gumes, porque você aceita tudo que te apresenta, que você entende que é bom, mas você engole tudo que é ruim também, que você não tem mais critério. E aí, o que acontece? Nós estamos vendo uma sociedade que está sendo totalmente programada e manipulada pelo mal. Em todas as áreas da nossa vida. Lembra? Quando você está debaixo do sangue, tem uma coisa dentro de nós só, que o diabo tem acesso, é a nossa carne. É a única coisa que ele tem. Então, para a gente ir concluindo, o sangue sobre nós, Cordeiro dentro de nós, nos alimentando, nos fortalecendo, construindo sobre a rocha e a nossa fé em Cristo. Mas a nossa carne ainda está aqui. Então, qual é o alvo? E é importante nós entendermos isso, porque daí nós vamos nos proteger melhor. Qual é o alvo do diabo, do mundo, de tudo? Ele mira na nossa carne. Ou seja, ele quer a soberba, ele vai sempre cutucar na soberba. A soberba está ali. O desejo, a concupiscência dos olhos, da carne, estão ali. A carne está ali, precisa ser crucificada. A carne é fraca. Então, quanto mais de Cristo você tem, mais fortalecido você está. Mas a carne continua tanto ali. Então, qual é a única opção do inimigo? É bombardear a nossa vida no mundo externo para de alguma coisa você, como enganou a Eva. E aí, Paulo dá uma descrição da vida dele, e eu estou usando a vida dele, porque ele é junto com os discípulos. Você pega, Lucas escreveu Lucas e Atos, talvez depois de Paulo, ou Lucas foi talvez o que mais escreveu, se você somar os capítulos que tem, da importância desses homens, que Deus escolheu a dedo, e ele escolheu a dedo. Mas Jesus foi orar, e ele escolheu, pega esse, pega esse, pega esse. E deu a missão, e Paulo diz assim, e ele estava discutindo com as igrejas que ele estava ministrando, da presença de apóstolos que estavam começando a apresentar outro Jesus, outras coisas, e ele dizia assim, pessoal, é o seguinte, eu não sou de me defender, mas eu vou me defender agora, porque eu fui até o céu. Eu tive uma visão do próprio Jesus. Quem são esses apóstolos? E ele foi se defendendo e falando e dizendo coisas. Se eu pudesse me gloriar, eu também me gloriei. Eu conheço um homem que não sei no corpo, fora do corpo, que foi até lá em cima, que viu coisas. Então essas pessoas falaram de experiências. Eu vi coisas que são inapropriadas dizer. Ou seja, são segredos que Deus não me autorizou a dizer. E aí ele disse assim algo. E ele começa a descrever. E até chegar a um ponto, mas Deus colocou um espinho na minha carne, para que eu não me ensoberbecesse. E aí eu disse para Deus, tu podia me livrar dessa? Um homem de Deus, podendo errar também. Ele disse, e Deus disse assim, não, eu não vou tirar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, nós continuamos tendo um tesouro em vaso de barro, e nós precisamos continuar alertas, porque da mesma maneira que muitos foram enganados, todos podem ser enganados. Não ache que você está isento. Vigia e ora. Cuidado com as companhias, cuidado com o que se fala, cuidado com um monte de coisa que você vê, ouve, escuta, porque tudo o que não promover o Jesus vai promover alguma outra coisa, e vai promover o espírito do anticristo. Se não for a ele, e meu irmão, não adianta dizer isso aqui é meio Jesus, meio nossa interpretação, não, é Jesus ou Jesus. Então, o que acontece? Nós estamos num mundo onde Deus continuando escolhendo que a mensagem do Evangelho vai ser proclamada pela voz
Fé vem pelo testemunho da palavra de Cristo, onde a palavra de Cristo, ungido de Deus, pelo Espírito de Deus, é anunciada. Algo está no coração e a escolha das pessoas continua sendo feita. Eu escolho, eu creio e eu vou viver essa realidade. E nós estamos prosseguindo nesse alvo. E existe um outro Espírito que nos bombardeia 24 horas por dia. Mídia, informação, novela, entretenimento, influenciadores, coisas boas, coisas, independentemente do que seja. Qualquer coisa que afetar o teu amor por Cristo, blim, 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 alerta, alerta, alerta. Porque a nossa missão é amar a Cristo mais, cada vez mais, amará o Senhor teu Deus. Ou seja, qualquer coisa que amorna, vai amornando o nosso cara. E, meus irmãos, nós vivemos num mundo que nós estamos nessa. O mundo é inimigo do Evangelho. E aí você vê nas Escrituras esses homens dizem assim, para o qual eu estou morto para o mundo. O mundo jaz no maligno, a amizade do mundo é inimiga de Deus, e você tem que dar assim, opa, nós estamos vivendo em épocas importantes, épocas de grande conhecimento e grande engano. E graças a Deus, porque Deus tem na terra aquelas pessoas que estão pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus, porque nós estamos vivendo em épocas. É um privilégio, numa época de grande engano. É um privilégio conhecer a Deus. E nós, deixando tudo para trás, cuidando com o pecado e a pressão, prossigamos na nossa jornada. Amém? Então, quanto mais você andar com Cristo nessa hora, mais fácil vai ser discernir as táticas e as malandragens e as coisas, e você vai cheirar, isso aqui não é de Deus, eu estou fora. Mais fácil vai ser, porque a referência está sólida em você. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Cristo é tudo para nós. Amém? Cristo é tudo para nós. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. Olha o que ele está dizendo, eu estou dando testemunho dessa realidade, da vida. E nós estamos anunciando para vocês essa vida que nós testificamos. A vida eterna, a qual estava no Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão. E essa é um dos pontos chaves da ceia, da mesa do Senhor, para que nós possamos continuar aferindo a nossa vida em Cristo e entre nós. Amém? Para que haja comunhão do corpo de Cristo. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Eu vou só citar alguns versículos aqui. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. Essa é a nossa força. E tendes vencido o maligno. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Nós estamos vivendo a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes o conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega
que Jesus, esse que andou entre nós, é o Cristo, o Filho de Deus. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E aí fala sobre permanecer, e andar, e permanecer. E aí no versículo, no capítulo, eu estou encerrando, amados, não deis crédito a qualquer espírito, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso, e ele diz o critério, nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, todo aquele que identifica aquele Jesus, amém, é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade, o Espírito de erro. E fala do amor, fala da devoção. E aí eu vou concluir no capítulo 5 de 1 João, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Então só tem essa porta. O homem da Galileia, de Nazaré, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado, desceu até o inferno. E hoje está sentado à destra do trono de Deus e virá para julgar vivos e mortos. Esse Jesus, que teve a preocupação dos apóstolos daquela região de não deixar essa verdade de quem é Jesus se perder. Quem é aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A única vitória que tem é ter um encontro com esse Jesus. E é uma bênção, meu irmão, a cada domingo nós temos um encontro com esse Jesus, na mesa. Os nossos olhos são abertos na cruz, amém? Porque a mesa do Senhor é um lugar de rendição, é um lugar de humildade, é um lugar aos pés da cruz, todo mundo é igual. É um dos momentos mais preciosos que nós temos, porque aos pés da cruz nós somos nivelados, tudo que nós temos e somos foi por causa de Jesus. Ele é o centro, nós temos comunhão com Ele, nós temos comunhão uns com os outros, e nós temos a bênção de Deus sobre nós, e nós não somos fracos, doentes, nem dormindo. Central na nossa fé, a mesa do Senhor. E aí ele está descrevendo Jesus. Esse Jesus é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. Carne e osso, ele veio aqui entre nós. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então ele fala desse testemunho no céu, o Pai, a palavra e o Espírito, e 3 são que testificam. Então você vai começar a perceber esse testemunho, ou seja, eles viram, eles ouviram, e é real e é verdadeiro. Você tem que crer no testemunho da verdade. E aí, no final, ele diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Isso é a vontade de Deus. É o testemunho do próprio Deus. Ele é tudo. Amém? Olha para Ele. Ele diz: aquele que crê no Filho. Ele resume as palavras de como Deus enxerga e o que Ele diz sobre o assunto que está sendo questionado. Ele diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Esse é o meu Filho amado. A Ele vocês ouçam. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E no final da história, porque nós precisamos esse Jesus, o verdadeiro, porque se nós não tivermos esse, nós não temos vida.